Hoje no Cartório Contemporâneo, entrevistamos o ministro Sérgio Kukina. Sabe qual é o primeiro cartório de Brasília? Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Sérgio Kukina é ministro e presidente da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Temos uma honra de recebê-lo aqui no Cartório Contemporâneo para conversarmos sobre mediação e conciliação. Como vai, doutor Kukina? Muito obrigado, eu agradeço também. O senhor poderia explicar o que é o sistema multiportas e a importância da justiça em adotá-lo? Olha, esse sistema multiportas, ele vem trazer exatamente uma proposta de alternativas para a resolução de conflitos, no sentido de que a justiça clássica, tradicional, desempenhada pelos órgãos do Poder Judiciário, não seja a única saída para a pacificação de uma controvérsia entre as partes. Então, quando se idealizou esse modelo, foi nesse sentido, oferecer alternativas possíveis em que as próprias partes, que são exatamente quem melhor conhece as peculiaridades que envolvem a sua desavença, elas, bem conhecendo, terão melhores condições de encontrar uma boa solução. Inclusive, portanto, com auxílio, quando necessário, de mediadores, conciliadores, etc. O senhor poderia definir qual a diferença de mediação para conciliação? Olha, as duas modalidades buscam o mesmo objetivo, encontrar um acordo que atenda aos interesses das partes envolvidas. Entretanto, há uma diferença sutil, relativamente à atividade desenvolvida na conciliação e à atividade desenvolvida na mediação. Na conciliação, esse modelo conta com a figura do conciliador. O conciliador, nessa espécie de entendimento, ele tem uma posição mais ativa, ele pode interferir mais diretamente, sugerindo até mesmo o encaminhamento do melhor entendimento. Ele pode sugerir que os envolvidos concordem com ele com relação ao caminho A, B, C, etc. Agora, quando eu falo em mediação, ali eu vou ter a figura, então, do mediador. O mediador não terá, em princípio, uma atuação mais direta em relação ao objeto mesmo da controvérsia, o objeto da disputa. Ele atuará como um facilitador, mas de maneira mais contida. Ele poderá indicar as vantagens para as partes de chegarem a um bom entendimento, mas não necessariamente sugerindo detalhes sobre o acordo mesmo acerca do objeto da discussão, do interesse que está envolvido. Então, eu diria isso, o conciliador, ele tem uma atuação ele interfere mais ativamente, podendo sugerir, inclusive, encaminhamentos quanto ao bem que está em disputa. O mediador, ele atua, diria assim, de modo mais discreto, tentando facilitar o entendimento das partes no sentido de que, segundo as suas conveniências, será melhor chegarem a um entendimento. Cartórios de notas e de registros estão habilitados a atuar em atos de conciliação e mediação. Como o senhor vê essa iniciativa? É uma boa forma de popularizar os serviços? Eu entendo que sim. Quanto mais canais forem oferecidos, disponibilizando essas alternativas, isso contribuirá para, com maior abrangência, restarem superados conflitos, sem que a parte, como já mencionei, precise necessariamente ou imagine
que necessariamente para a resolução, né, das controvérsias, ela só poderá contar com o poder judiciário tradicional. Então, eu penso que quanto mais espaços, né, forem oferecidos, melhor será para a sociedade como um todo. E o espaço dos cartórios me parece assim, né, de uma conveniência muito grande, absoluta, né? Não só por sua capilaridade, mas também pela circunstância de que o quadro de pessoal que atua nos cartórios, notas, registros, eles estão diuturnamente convivendo, com as pessoas das suas comunidades. E, portanto, já tem, por isso mesmo, né, uma capacidade de compreender o que está ocorrendo e bem auxiliar, né, no alcance de um entendimento, quando procurados, né, pelos interessados. Que conselho o senhor daria para alguém que tem interesse em seguir a carreira de mediador? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, não buscar a necessária capacitação. Tá? Porque nem todos, evidentemente, terão talento necessário, aptidão para atuarem nessas posições. Daí porque eu penso que, uma vez que a pessoa se sinta chamada, né, a atuar nesses postos, né, ela deverá buscar a necessária qualificação prévia, né, e aí sim, ao longo do tempo, a experiência vai aumentar e, enfim, né? Mas capacitação é a palavra-chave, né? Para que os interessados, né, nesses meios alternativos, nesse modelo de justiça multiportas, esses interessados possam encontrar exatamente profissionais bem capacitados para a necessária orientação. Hoje se fala muito do contexto da desjudicialização. Qual a importância do segmento notarial e registral e de que forma podem colaborar com o Poder Judiciário? Eu penso que, ao longo dos anos, décadas, né, enfim, o setor dos cartórios, do foro extrajudicial, ele vem colaborando enormemente. Sempre que convocado, tá, pelo Poder Judiciário, hoje mais fortemente, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, que é responsável por traçar políticas a serem seguidas pelo setor dos cartórios, penso que deve-se realmente imaginar que aí tenhamos um bom caminho. Como o senhor destaca a relevância dos serviços prestados pelos cartórios? Eu vejo assim que, no geral, se formos em busca, por exemplo, de pesquisas de opinião pública, nós encontraremos um bom retorno. Penso que as opiniões serão majoritariamente no sentido de que o usuário do serviço de cartórios, ele se sente satisfeito. Os cartórios, como eu disse, pelo que acompanho, e já estou na vida jurídica há pelo menos 4 décadas, né, desde as menores comarcas em que trabalhei até hoje aqui na capital federal, verifico que os cartórios, em regra, prestam sim serviços de qualidade, serviços de excelência que bem atendem, tá? Seja o serviço notarial, o serviço de registros, tá? No geral não costumo ouvir queixas, né, quanto a esse setor. Voltamos já com o cartório contemporâneo. Parabéns por assumir a presidência da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Qual a sua visão do futuro do sistema judiciário brasileiro? E quais serão os principais desafios? Olha, nós estamos exatamente num momento, eu pelo menos qualifico assim, um momento de transição, né? Como todos os demais ramos de atividade. Esse momento de transição, ele vem sendo sentido exatamente por força da chegada e da intensificação do uso dos meios
de tecnologia. A tecnologia tem avançado, notadamente quando se fala na inteligência artificial. O judiciário, portanto, não poderá ficar para trás, né? Precisará colher os benefícios trazidos, não é, por essa ferramenta, pela inteligência artificial, como a medicina já está tirando proveito, como a contabilidade, enfim, toda a engenharia, todas as áreas do conhecimento. Então, o judiciário precisará estar de braços bastante atualizados, né? Como eu sei também que hoje o setor dos cartórios, né, está também, né, já muito adiantado, né, no sentido de tirar proveito dos benefícios trazidos pela inteligência artificial. E eu acrescentaria, né, que para além disso, o que se imagina, né, é que paulatinamente, né, haja um estímulo, tá? Haja um estímulo na busca, né, da autocomposição, ó, que mais e mais as pessoas compreendam que o Poder Judiciário deve aparecer no seu horizonte como última hipótese, né, para buscar uma solução, para buscar a superação de um conflito. Tá? Então, não é por menos, né, que já há alguns anos, tá, nós já contamos no tecido judicial, por exemplo, com a figura dos CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos. O próprio STJ, recentemente, há coisa de um mês, acabou formalizando a instalação do seu CEJUSC. Tá? Portanto, também o STJ oferecerá uma ferramenta de consenso para aqueles que trazem seus recursos até o nosso tribunal. Tá? Ou seja, quando verificarmos a possibilidade de que há espaço para um entendimento, poderemos nós, enquanto ministros, relatores de um determinado caso, sugerir, convidar as partes para um possível acordo. E aí, esse encaminhamento ele será direcionado exatamente para esse centro, né, de solução de conflitos que agora nós finalmente temos instalado em nosso tribunal. Em termos sociais, houve mudanças em relação à forma como as pessoas com deficiência são tratadas? Olha, o Poder Judiciário, nesse campo, né, que está rotulado, né, como o campo da diversidade, né? Ou seja, nós precisamos buscar bem atender todos os segmentos. Né? Então, aí eu vou ter o segmento o segmento que procura, né, procura debelar qualquer traço negativo decorrente de raça, cor, etc. Eu tenho lá o segmento de atenção que está voltado para a questão, para a questão da diversidade sexual, enfim. Então, nesse cenário, também se olha com muita atenção a questão das pessoas com deficiência, esse universo, na compreensão de que elas devem ter um acesso absolutamente garantido a todo e qualquer equipamento de justiça, a todo e qualquer serviço de justiça. E isso especialmente no âmbito do serviço público. E aqui eu incluo o foro extrajudicial também. Então, o que se percebe hoje, por exemplo, é que todos os tribunais espalhados pelo Brasil contam com uma comissão, um comitê de acessibilidade dentro da sua estrutura. Esse espaço exatamente tem por função detectar toda e qualquer espécie de barreira a ser debelada no sentido de facilitar ao máximo o ingresso, as postulações desse universo, o universo das pessoas com deficiências, sejam elas deficiências de ordem física, de ordem mental, de ordem sensorial, enfim,
tá? Então, hoje há essa preocupação bastante grande. Aqui mesmo dentro do STJ temos a nossa comissão de acessibilidade, a qual, inclusive, hoje mesmo, né, é por mim presidida, tá? Portanto, a vigilância é permanente nesse campo, tá? É permanente. De forma que acho que estamos procurando dar resposta a essas demandas. E essa é absolutamente importante. O Brasil é subscritor, né? Assinou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse diploma de direito humano, portanto, ele foi internalizado por nós, foi ratificado e hoje, após a observância de um procedimento específico dentro do Congresso Nacional, hoje ele tem natureza mesmo, essa convenção internacional, tá? Tem natureza de norma constitucional em nosso país. Tá? Então, a preocupação com essa temática é grande. E mais que isso, portanto, como já sabemos que há essa tensão, agora o necessário a cada dia é colocar em prática, para que a pessoa com deficiência possa efetivamente dizer que está sendo beneficiada por essas promessas todas, no sentido de que elas não fiquem apenas no papel, não fiquem na convenção, não fiquem na lei brasileira de inclusão, no estatuto da pessoa com deficiência, enfim. Tá? Então, é preciso que a pessoa experimente no seu dia a dia os benefícios, tá? Esses benefícios necessários, né? Assim, situações básicas, né? Como, por exemplo, hoje você contar com um tradutor de Libras, como você ter um meio em que vai circular a tua mobilidade não ser bloqueada por alguma razão, né? Um piso tátil, uma escada rolante, todos, enfim, métodos, né? Métodos assistivos, enfim, que colaborem com a pessoa com deficiência. O senhor comentou que na década de 80 já utilizava técnicas de mediação. Como era isso? Olha, essa experiência para mim, assim, muito gratificante. Eu, no início da minha carreira, na década de 80, né, lá no interior do Paraná, eu atuei como promotor público, tá? E o promotor era alguém que precisava necessariamente atender a população, notadamente a população mais carente, que não tinha acesso a advogados, tá? Então vinham ao fórum questões de família, questões de vizinhança, enfim, pequenas controvérsias a respeito de pagamentos, empréstimos, dívidas com o comércio local. Aí, na minha atuação prática, né, eu explicava, tá, a esses sujeitos que estavam lá, tá, a esses adversários, tá, compreendendo, claro, que tem um pouco de paixão nessas desavenças, né? Mas eu explicava a eles as vantagens de encontrarem um entendimento. E também, né, deixando cada um falar, tá? Aí era a oportunidade para que o outro descobrisse por quê que o seu adversário não estava contente com ele. É falta de diálogo, por vezes, que faz com que um conflito cresça. Tá? E aí, lógico, também sempre procurei chegar à seguinte compreensão, tá? De que não se chega a um bom acordo sem que haja uma parcela de renúncia por parte de cada envolvido. Cada um terá que ceder um pouco. Era uma briga de casal, por exemplo, o marido, olha, o senhor então vai ter que parar de jogar tanto futebol toda noite. Né? Se isso está dando problema em casa, já vai ter que beber menos, a esposa vai precisar também cuidar melhor dos seus afazeres domésticos na época, enfim. Né? Então, eles compreendendo o ponto que gerava a diferença de visão sobre o problema, então aí sim eles abriam mão de certas posições, tá? Para que se chegasse ao entendimento. Então, portanto, a conciliação, o acordo, ele supõe que a parte faça concessões. Cada um tem que abrir mão, tá,
de uma porção daquilo que acha que é seu direito. Se todas as duas partes pretenderem manter, né, a sua posição de origem, muito difícil será que se chegue a um acordo. E claro que o que eu digo aqui vale para conciliação, para mediação, mas eu, como promotor, eu digo que atuava mais como um conciliador, eu procurava interferir mais diretamente na proposição de caminhos, né, para que essas partes saíssem do gabinete da promotoria, saíssem, enfim, né, com os espíritos desarmados, para que não saíssem dali ainda com o coração apertado, insatisfeitas, não, saíam do gabinete, né, conscientes de que fizeram, entre aspas, um bom negócio. E com isso eu conseguia, né, eu reflexamente impedia que uma nova ação judicial fosse proposta na comarca, no juízo. Tá? Então esse é o reflexo, era o reflexo positivo. Né? A cada acordo que eu conseguia era menos uma ação, né? Formar uma ação tradicional para ser julgada pelo juiz. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Eu só tenho a parabenizar, né? Eu, com alguma frequência, sou espectador, né? Já assisti, se não todos, né? Mas sempre que possível gosto de acompanhar as discussões trazidas, né, nesse programa. Enfim, portanto, eu festejo, né? Quero aqui aplaudir, cumprimentar a iniciativa da Confederação do CNR, enfim, no sentido de manter no ar, tá, dando visibilidade aos bons serviços prestados pelo meio cartorário, notarial, registral. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, ministro. Agradeço a toda a equipe que compõe essa tarefa, né, essa bela tarefa de divulgar as causas, enfim, né, do setor dos cartórios. Tá bem? Muito obrigado. Estamos de volta com o Cartório Contemporâneo. Você sabia que o Cartório JK é o primeiro cartório do Distrito Federal? Não tinha conhecimento. Não sabia. É o primeiro cartório, é muito bom, continua muito bom, né? Isso é bom. Eu já tinha ouvido falar, até o nome é sugestivo, né? JK. O cartório do primeiro ofício de notas e protestos de títulos de Brasília, né? É o primeiro cartório de notas, como foi bem dito. Ele foi inaugurado em 1960, foi uma outorga do então presidente da República da época, Juscelino Kubitschek, e o primeiro titular do cartório foi o Maurício de Souza Lemos. Sou candango, vim do Paraná para cá e estou aqui em frente ao Maurício Lemos. Não sabia que era JK, que mudou agora, né? Isso, antes era Maurício Lemos. Eu acompanho o histórico. Meu pai, ele era servidor público, né, do judiciário, e trabalhava em cartório, e aqui era do Maurício Lemos, né, dos primeiros cartórios de Brasília. Então eu procuro sempre vir aqui, né? Tenho uma afinidade com esse cartório. Antes a gente era sempre lembrado como cartório do primeiro ofício de notas e protestos de títulos de Brasília. E esse definitivamente é o nome do cartório, mas quando a gente muda e traz para cá o cartório JK, que foi um cartório que o presidente Juscelino Kubitschek outorgou, foi o primeiro cartório de Brasília, então a gente quis homenageá-lo de uma certa forma, transformar o cartório do primeiro ofício em cartório JK. Em setembro de 2014, com a entrada do Dr. Macar, eu acredito que foi essa mudança de paradigmas, né? Fazer com que o cartório JK realmente tivesse essa grande visibilidade, esse interesse de ajudar a população, esse interesse de atender bem a população do Distrito Federal e fazer com que todos os que passam aqui, sejam funcionários ou sejam clientes do cartório JK, saiam sempre satisfeitos. Então já fiquei sabendo, estou bem contente com a história do JK, né? Homenagem ao JK. Tem 25 anos que eu venho nesse cartório. Eu moro aqui há 35 anos, então sempre foi aqui. Ao longo de todos esses anos, né, houveram algumas mudanças aqui de titularidade do cartório e atualmente o cartório está com o Dr. Macarto de Andrade Camargo, que assumiu o cartório em setembro de 2014
estamos aqui até então. Atualmente aqui no cartório JK somos 6 tabeliães substitutos, né? Cada qual cuidando ali de uma parte de alguns determinados setores, até porque a gente possa dar uma dinâmica maior também aos trabalhos, né? Fazer com que a população do Distrito Federal seja sempre bem atendida. Então somos aqui eu, Felipe, Virgílio Sarmento, João Henrique Barbosa, Marco Antônio Bastos, Marili e a Cris, também cuida aqui do setor de inventário. Frequento porque meus pais moram aqui perto, né? Então, desde pequenininha, a gente sempre trabalhou com o cartório. Até hoje em dia eu moro no Lago Norte, mas eu continuo trabalhando com eles aqui. Eu moro aqui nas redondezas há muitos anos, já usei várias vezes o serviço aqui. Eu gosto muito desse cartório, eles são muito ágeis, né? Atenciosos. Hoje eu vim para fazer uma doação e uma escritura. Pegar uma certidão de uma escritura, segunda via de uma certidão. Hoje aqui eu vim fazer, reconhecer firma de um contrato de vendas, entendeu? Fazer uma vendinha pequena aí, vai dar tudo certo. Eu estou dando entrada num pedido de inventário extrajudicial. Então, eu tenho firma reconhecida aqui e vim fazer um reconhecimento de firma no documento para mandar para minha mãe em Natal. Vim aqui ao cartório para reconhecer firma. Nós viemos transferir o carro, né, dar início ao processo, que é basicamente reconhecer firma no documento, porque a gente ainda não faz tudo digital. Bem, sem tirar a importância de todos os atos que foram praticados aqui no cartório JK, nós celebramos sim alguns que entraram para a história, né? Fizemos, por exemplo, a escritura com o valor de mercado mais caro de Brasília. Então, acredito que foi uma escritura em que o lote custou 460 milhões de reais na época, né? Fizemos também a maior escritura de valor de emolumentos também do Distrito Federal. E é isso, a gente trata cada escritura, cada ato notarial praticado aqui como se fosse um ato único. Mas sim, alguns casos entraram aí para a história do cartório JK. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meirelles e te vejo aqui na semana que vem na TV Justiça. Obrigado!